Mais uma vez é com grande prazer que nos reunimos nesta casa, que nos recebe com muito carinho. Aqueles que já acompanham-nos há muito tempo, uma boa tarde. Aqueles companheiros que vêm a primeira vez, sejam bem-vindos e uma boa tarde. E os companheiros da internet, uma boa tarde. Que o abraço fraterno de Jesus Cristo envolva a todos, depositando no coração de cada um a semente do amor, da serenidade, né, da benevolência, e que cada um cumpra a sua tarefa que se comprometeu no momento que aqui retornou. Então Deus está sempre no comando, sempre nos ajudando. Então nós temos que agradecer essas oportunidades que se apresentam para nós todos os dias. Então sabemos que quando entramos aos portões da casa, já somos envolvidos pelos companheiros de espiritualidade que vão nos atendendo, vão nos amparando, nos harmonizando. E ao adentrarmos esse salão, aqui completamos o nosso trabalho. Então, é com grande prazer que essa casa recebe a todos. Nós temos alguns avisos para passar. Nós temos reuniões todos os dias, e de quarta-feira à tarde. Esses horários estão fixados no portal da casa e também no nosso site, www.casadocaminhosantana.com.br. Inclusive as palestras que são realizadas ficam ali gravadas. Então, quiser acessar para ver as palestras, não pôde participar da palestra, mas um tema que gostaria muito de ter assistido, vai lá no site, a palestra está disponível. Inclusive perguntas, né? Se tiver algum questionamento, coloque ali que o pessoal da casa entre em contato. De sexta-feira nós temos um trabalho que é voltado para os dependentes químicos e seus familiares, né? Então não é uma reunião aberta ao público, é mais um trabalho dirigido para aqueles que realmente estão precisando desse auxílio. Ao sábado nós temos aí o nosso entrega de lanches, né? Então a partir das 16h30 a turma já se reúne para preparar os lanches e às 18 horas sai para entregar esses lanches aqui entre a estação Carandiru e a estação Tietê do metrô. É um trabalho voluntário, é muito, muito gostoso, muito bom, sabe? É uma forma de levar um pouco de carinho àquele que nada tem. Só o fato de você levar um abraço, conversar, já ajuda muito, não é? Nós temos também, hoje foi a entrega das cestas, né? Cestas básicas. Então, todo segundo sábado do mês é realizada a entrega de 80 cestas básicas para as famílias cadastradas, né? Então, nós temos aí, como é um trabalho voluntário, como é doação de voluntários, então a gente está sempre pedindo para poder estar ajudando nas montagens da cesta. Alguns meses, graças a Deus, tem sobrado, o alimento está dando para... Mas tem mês que falta, principalmente gêneros não perecíveis, né? O arroz, óleo, açúcar, macarrão e leite em pó. Nós recebemos uma grande ajuda. Muito obrigado àqueles que nos colaboraram conosco, mas pedimos novamente, né? Se nós não pedimos, nós não temos como ajudar. Então, quem puder colaborar conosco, por favor, nós agradecemos de coração. Nós temos também o atendimento a gestantes, né? Nós temos um trabalho que é realizado aí todo primeiro e terceiro domingo do mês. É uma palestrinha que é realizada com as gestantes e no final desses dois encontros é distribuído um enxoval, né? Para aquela gestante lá, para dar o primeiro alento àquele espírito que está reencarnando, aquele primeiro carinho, né? Muitas dessas moças às vezes não tem nem o que vestir, né? Dá de vestir para os seus filhos, então isso ajuda muito a nós, né? E a todos aqueles. É uma forma de demonstrar caridade. Então, contamos sempre com esse apoio, tá? E por último, né? Não menos importante, mas também importante, nós temos aí um bingo que vai ser realizado aí em benefício da Cotic. Para quem não conhece a Cotic, é uma casa que atende crianças que são portadoras de câncer, né? De câncer, de doenças, pessoas especiais, né? Crianças com necessidades especiais também. Então, eles estão passando por algumas dificuldades, então nós temos que fazer a nossa parte de colaborar. Então, se alguém tiver interesse, o bingo vai ser dia 28 de maio. Acho que está aqui, 28 de maio, se não me engano, é um sábado. Então os convites estão à venda aí, se alguém tiver interesse. É um bingo, a bebida é à parte, né? Mas tem direito à cartela e direito à alimentação.
Então, se alguém puder, depois procure a gente aí que nós temos mais informações, ok? E nós temos também o último lançamento que nós temos, é o volume 2 da coleção Mirabelli. Está aqui esse banner. Para quem não conheceu o Mirabelli, ele é um estudioso e através desse seu estudo mediúnico, ele comprovou que existem, através das materializações, que existem espíritos e eles se apresentam através desse trabalho. Então foi um estudo científico que foi feito a respeito disto. E ele foi muito criticado, foi perseguido, né? Achavam que invencionistas, que eram... Mas ele conseguiu provar cientificamente que existe um mundo intercorpóreo ao nosso lado, interagindo conosco. Então, Mirabelli está aí a obra, quem quiser, temos os 2 volumes, é só nos procurar também. Tá bem? E assim, depois desses avisos, né, nós vamos fazer o nosso preparo para iniciarmos a nossa palestra da tarde. Então, pedimos a todos que se acomodem da melhor maneira possível nas cadeiras, né? Vamos nos harmonizando, vamos sentindo o abraço fraterno dos companheiros espirituais. E unidos em pensamento, vamos elevá-los até Deus nosso Pai, Criador de todas as coisas, e infinita bondade e misericórdia. A Jesus, nosso exemplo a ser seguido, que veio até nós mostrar o que nós temos que fazer. E aos companheiros da espiritualidade que estão sempre ao nosso lado, nos amparando, nos auxiliando, vamos agradecer essa oportunidade, nos reunirmos em mais uma tarde para o estudo dessa doutrina maravilhosa que foi trazida pelos Espíritos até nós, graças ao nosso Kardec, que codificou toda essa informação, permitindo mostrar que existe um mundo, não só o mundo material, mas um mundo espiritual que interage conosco. Então nós temos que agradecer do fundo do coração essa oportunidade da busca do conhecimento. E que possamos, Senhor, aproveitar ao máximo que estaremos nesta tarde. Que assim seja, graças a Deus. E vamos envolver com muito carinho a Maria Rita, que fará a palestra da tarde. O item é mágoa e compreensão. Que ela seja feliz na sua exposição. É um texto, boa tarde, é um texto da redação Momento Espírita. E apesar de falar em coisas, tocar em assuntos diferentes, tipo mágoa e compreensão, é exatamente o mal e o remédio. Que eles estão conversando, analisando, que nós possamos analisar juntos para que nós possamos chegar a essa condição, essa compreensão. Porque, na realidade, nós passamos momentos conflituosos, difíceis. Mas a dificuldade maior, se nós tivermos a oportunidade de analisar friamente, vamos ver que o problema é mais interno do que na realidade de relação. Dificuldade de relacionamento conosco mesmo. Uma dificuldade grande de nos conhecer, de analisar o porquê das nossas atitudes diferentes, por que essa intempestividade, por que essa revolta, por que essa tristeza. Não é o outro que causa isso para nós. O outro, as atitudes do outro podem, quando muito, acender, nos mostrar a nossa atitude íntima, o que está acontecendo conosco, ou seja, fazendo com que nós busquemos a solução, o porquê, para que nós paremos um pouquinho nessa vida agitada, complicada por nós mesmos e que possamos nos colocar a caminho mesmo da nossa modificação, buscando o que é a nossa perfeição relativa. Então, mágoa e compreensão. Então, normalmente, as nossas relações humanas são trocas emocionais, aonde cada um oferece aquilo que tem. Uma vez nós estávamos ouvindo uma palestra aqui no nosso lar com Dora Encontre. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela é educadora espírita. Ela é educadora, é espírita, consequentemente. E ela falou para nós o seguinte, uma coisa que tem bastante... um argumento bastante lógico.
Se você não tem maturidade, como é que você vai... Ou se o outro não tem maturidade, como é que você vai cobrar a maturidade dele? Então, a gente precisa analisar. Às vezes, a pessoa não tem maturidade para passar por aquela situação e ter uma atitude positiva. Então, nós temos que compreender e analisar o que pode estar acontecendo com ele e conosco. Então, as nossas relações humanas, normalmente, são trocas emocionais, onde cada um oferece aquilo que dispõe na intimidade. Então, não é a educação só, não é o verniz, é alguma coisa que você tem dentro de você. Então, no momento que você vai se relacionar, e é todo o tempo, se nós não temos um relacionamento, se não trabalhamos fora, nós temos um relacionamento com os nossos vizinhos, com os nossos pais, com o nosso marido, com os nossos companheiros, com os nossos filhos. Desse relacionamento nós não temos como fugir, nós podemos ficar calados o tempo todo, mas estamos, pelo menos energeticamente, nós estamos nos relacionando. E ninguém oferece aquilo que não tem. Então, nenhum de nós pode oferecer aquilo que não possui. Isso é tranquilo. O que caracteriza nossas relações serem do tamanho de nosso mundo interior. Aí ele dá 3 situações, ele oferece 3 situações para nós analisarmos. Algumas vezes, quando adultos, nós analisamos a nossa relação com os nossos pais. Mas aí nós vamos nos lembrar. E vamos pensar que eles podiam ou poderiam ter agido de maneira diversa. Quantas vezes nós já pensamos isso? Puxa vida, meu pai fazia isso, minha mãe fazia... Porque isso é uma coisa normal, nós nos lembramos. Mas essa não é uma lembrança, muitas vezes essa é uma lembrança amarga. Uma lembrança triste. Não alguma coisa assim bacana, puxa vida, o que aconteceu, né? Uma coisa boa, não, alguma coisa que marcou. Então, nós vamos o quê? Podemos até criticar algumas ações, condenar outras. Muitas vezes nós pensamos que eles poderiam ter acertado se tivessem agido dessa ou daquela forma. Então, nós estamos numa posição de análise, de lembrança e analisar a atitude que eles tiveram. Agora, nós esquecemos habitualmente, nessa nossa análise, de que eles podem não ter feito o que nós idealizamos, mas nós não podemos nos esquecer que eles deram o melhor de si. Eles buscaram acertar. Porque, como eu estava ouvindo um vídeo no WhatsApp, né? E nós sabemos disso, que acertar não é fácil. Nós não somos acompanhados de manual de instrução. Nem os nossos pais eram, nem nós somos, nem nossos filhos. Tem um manualzinho de instrução ali dizendo, olha, se acontecer isso, faça aquilo. Não. É uma descoberta diária, é um conhecimento, é um reconhecimento, porque nós já estivemos juntos. Só que cada um é uma individualidade. Não dizem, e é uma realidade, que não existe uma impressão digital igual a outra? Ninguém. Isso aqui, as digitais que eu carrego são individuais para esse corpo. Outra pessoa não tem igual. Então, nós somos diferentes. Nós nos modificamos. Nessas diversas reencarnações que tivemos e nessas tantas outras que teremos, nós vamos nos modificando. Então, pelo fato de nós podemos pensar, pelo fato de nós não termos esse manual de instrução nos acompanhando, nós devemos chegar à conclusão de que os nossos pais, fizeram o melhor. E eles buscaram acertar. E quando nós vamos analisar a conduta, passados os anos, nós vamos os avaliando com os nossos valores, com as nossas capacidades. Mas cada um é cada um.
Eu não tenho como cobrar do outro uma atitude melhor numa situação difícil. Puxa vida, ele fez o que na hora apareceu. O que eu posso fazer? É isso. Então, eu vou estancar o sangue, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou limpar aqui. Ai, quebrou uma coisa, eu vou varrer. Enfim, foi o melhor. Era o melhor que ela podia fazer naquele momento. E não raro, esse julgar se traduz em mágoa, quando não em tristeza. Porque nós desejávamos que eles tivessem sido mais compreensivos, mais esclarecidos e tivessem errado menos conosco. E outra, nós também não levamos em conta as condições e as capacidades, valores que eles dispunham à época. Isso é tranquilo para nós entendermos, analisarmos. A diferença, a tecnologia tem um avanço, um progresso, uma evolução que na época não tinha dos nossos pais. Não tinha. Então, hoje você eu não digo piscar, mas tem gente que fala que se você ao viva voz, muitos eletrodomésticos ligam com a voz do humano. Antigamente não era nada disso. Se tinham rádio e televisão, era tudo manual, o dial tinha que ir lá, ligar. Talvez nós pensamos hoje, né? Porque hoje é tudo muito cômodo. Você se senta com um botão, você liga o home theater, você liga tudo. Liga e desliga. Você não sai nem do lugar. Antigamente não era assim. Pelo menos você levantava do sofá, ia, se movimentava e fazia as coisas que tinha que fazer. Mas o que ele fala, assim, as condições, capacidades e valores que eles tinham à época. Não podemos deixar de perceber que o progresso, a evolução também era outra. Era tudo relativo àquele momento, àquela situação. Tem até aquela música que a Elis Regina cantava, e muitos outros também cantavam, né? Que ela fala, minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Então, eu estou hoje numa situação diferente, eu tenho uma condição diferente para analisar. Mas eu não posso jamais, nessa minha análise, eu não posso jamais deixar de compreender que a atitude dele, ou a maneira dele agir, era o que ele tinha de melhor na época. Né? E é importante que nós tenhamos essa compreensão para que não fiquemos a alimentar mágoas em vez de gratidão. Gratidão é algo que a gente, muitas vezes nós nos esquecemos de agradecer. Quantas pessoas, se você for parar e analisar, quantas pessoas não têm um prato de comida para comer? Não tem. Não tem uma água para beber, não tem uma cama para dormir, uma cama dessa que nós temos como normal, como parâmetro. Não tem possibilidade de tomar um banho. E nós temos. Muitas vezes as pessoas nascem, crescem um pouquinho e os pais morrem, ou a mãe morre. Isso é muito triste, porque dizem até que o natural é esperar-se que os pais morram primeiro. Quando se dá o inverso do filho morrer, nossa, é muito triste. Porque para a mãe e para o pai nós somos tudo. Apesar de termos sido tratados de maneira diferente, se temos mais irmãos, cada um é tratado de acordo com o momento, com a necessidade, é educado, os dois são educados, mas cada um tem uma característica, uma sensibilidade, e isso também, os pais têm que ter um jogo de cintura para poder adaptar a sua educação, a sua conversa, o seu tratamento, para que aquele filho ele possa entender, aceitar e se modificar. E isso ocorre, a segunda que ele fala para nós, falou primeiro dos nossos pais, que nós os condenamos,
muitas vezes, né? E em vez de ter gratidão, nós alimentamos mágoa. Mágoas. Agradecer, então, tudo que nós temos. Tem uma lição no Evangelho, segundo o Espiritismo, que conta que nós cobramos, os filhos, normalmente eles cobram muito, os pais, e não fazem, não obedecem. E os pais sofrem, óbvio, lógico que sofrem. Tem uma passagem no Evangelho, eu não estou conseguindo lembrar aonde, mas ele diz assim: mas o meu pai também não fez isso. A minha mãe, ela não fez isso por mim. Ela não cuidou de mim, ela não me deu atenção. Aí, os espíritos dizem para nós, ou é o Kardec que escreve, que nós não temos o direito de julgar os nossos pais. E se julgamos dessa maneira, condenando, nós estamos condenando a nós mesmos. Porque eles fizeram o seu melhor. E se nós queremos fazer diferente deles, nós não devemos julgá-los e condená-los. Nós temos que fazer o nosso melhor também. Então, é um relacionamento, é uma relação humana, é difícil por causa da nossa falta de compreensão, da falta de compreensão do outro com quem nós convivemos. Da mesma forma com os nossos amigos. Tantas vezes, relações de amizade, cultivadas por longos anos e alimentadas pela afetividade, sofrem rupturas ou cisões definitivas frente a uma atitude que magoa. Muitas vezes acontece conosco também que nós temos uma expectativa em relação ao outro, ou sempre. Não é o outro que nos desagrada, na realidade. É que ele não alimentou, ele não respondeu à nossa expectativa. Eu esperava isso dela. Ela não fez. Ou ela fez uma coisa totalmente diversa. Aquilo que eu falei, meu Deus, como que você fez isso? E isso acaba, é um balde de gelo, né? Naquele sentimento, naquela afetividade que você tem ou tinha pela pessoa, porque ela não correspondeu às suas expectativas. E aí? Trocamos, então, a possibilidade da convivência, das permutas emocionais agradáveis que sempre existiram, permitindo que nesse mesmo espaço a mágoa se instale. E nós sabemos que a junção da palavra mágoa é má água. E uma água má não é boa em nada. Não nos faz bem para nada. O mesmo que se nós estivéssemos falando do ressentimento. É você sentir novamente tudo aquilo que machucou, que magoou. E o ressentimento, nos diz Emmanuel, até numa mensagenzinha, não sei se tem aí, que o ressentimento cultivado, ele traz doenças de difícil diagnóstico. Traz, não, provoca. Que as pessoas, e especialmente gástricas. Porque ninguém sabe dizer de onde vem. O que é isso? É uma virose. Porque, na realidade, é uma virose espiritual. Da mágoa, do ressentimento que nós guardamos. Em vez de ter a afetividade, a alegria, nós vamos ficando rancorosos, agressivos, revoltados, nos sentindo que infelizes, automaticamente inseguros. Então, o relacionamento daí para frente não vai ser bom. Não vai ser, foi pior, né? Foi mal. Não dá mais. E aí, como é que você vai viver? Não vai viver? Vai simplesmente se isolar, vai ficar quietinho, vai passar pela pessoa, não vai falar com ela, não vai olhar. Antes se ligavam ou se conversavam, passam a não se falar mais. Lembra-se do dia do aniversário, mas não liga. Por orgulho, porque a pessoa me magoou, me feriu. Fez uma coisa que eu não esperava. E, na realidade, ela fez aquilo que ela achava que tinha que fazer.
Só que a minha expectativa em relação a ela era outra. Nós esquecemos de que todos temos falhas e que em alguns momentos agimos de forma equivocada, sem pesar atitudes intempestivamente. Não, precisa ser feito, então vamos fazer de qualquer jeito. Não. Não é assim. Não é assim. Nós todos temos falhas. Então, do mesmo jeito que nós nos sentimos magoados da outra pessoa em relação a nós, quantas vezes nós magoamos as pessoas? Quantas vezes nós somos ríspidos? Agimos de maneira intempestiva, exigentes. Será que isso não magoa as outras pessoas também? Ou será que só nós nos sentimos magoados? Por isso, a compreensão se faz o remédio para curar a mágoa. Compreensão. Para superar a divergência. Para refazer laços saudáveis de amizade. Nós já falamos aqui, mas é sempre bom lembrar. O Divaldo, nós já comentamos, não é? Ele tem aquele CD, é um CD de um seminário, eles fizeram um CD, acho que é Perdão, Auto-Perdão, Perdão, Auto-Perdão. E ali ele conta a história desses relacionamentos humanos, e ele, por ser um espírita há mais tempo, ter uma maior convivência no mundo, né, levando a boa nova, a boa palavra, se relacionando com pessoas totalmente diversas, totalmente diferentes, ele conta que aconteceu alguma coisa para ele, talvez era uma história que ele estivesse contando, e a pessoa chega para ele e fala assim, mas não tem problema, você me desculpa, eu fiz isso, mas você me desculpa? E ele fala, não. Como? Não. Como você não me perdoa? Ele falou assim, deixe eu digerir. Não é que ele não iria perdoar, ele precisava primeiro entender, compreender o que estava acontecendo, o que foi que mexeu tanto com ele. Para depois que ele conseguir fazer a digestão daquela situação, fazer a digestão, não só engolir, fazer a digestão, ele poderia parar, pensar e refletir. Realmente, não tem problema nenhum. Perdoar, esquecer. Mas para isso, você precisa fazer um trabalho com você. Porque senão vai ser aquela história, né? Perdoo, mas eu não quero nunca mais olhar para ele. Perdoei sim. Eu perdoo desde que você faça isso, isso, isso. Quer dizer, então isso não é perdão. Então, para que nós possamos compreender a situação, para que nós possamos perdoar e continuar convivendo bem, nós precisamos digerir. É uma coisa assim, se você não faz, se você come alguma coisa que não faz bem, até a sua digestão, até fazer toda a digestão do alimento, você não fica mal. Puxa vida, não deveria ter comido aquela empadinha, não deveria ter comido aquela azeitona. Enfim, a gente pensa, só que agora já comeu. Então, agora o que vai fazer? Vamos digerir. E para isso a gente precisa ajudar com a cabeça, com os nossos pensamentos. Porque tem pessoas que falam assim, que agem assim ainda em relação à digestão, ao tempo. É assim, eu comi tal hora, só 3 horas depois que eu vou tomar banho. Tudo bem. Mas, a gente sabe que no momento da digestão, ou naquela hora, em 2 horas, o sangue todo está concentrado aqui no estômago, nessa parte. Se alguma coisa atrapalha, você fica com dor de cabeça, porque a digestão não é feita, você fica mal. Então, tudo tem um tempo. E tudo precisa da nossa atenção diária e para aquilo exatamente que a gente está fazendo. Para que nós possamos nos dar bem, nos sentir melhores.
Algumas vezes, a outra situação que eles colocam para nós. Algumas vezes no ambiente de trabalho, colegas nos decepcionam, nos magoam com suas atitudes. Veja, mas são pessoas de nossa relação diária. Muitas vezes nós passamos no serviço muito mais tempo do que passamos em casa. São pessoas da nossa relação diária, do convívio que as lides do trabalho nos impõem e que em situações decisivas tomam atitudes mesquinhas, egoístas. Importante que pensemos o que os fizeram agir daquela forma, os valores que o dirigem. Porque eles podem não ser, pode ser que não sejam criaturas amadurecidas e que acreditam que a meta a alcançar é mais relevante do que o caminho que escolheram para trilhar. Que aí não importam os meios. Não tem pessoas, muitas vezes nós já agimos assim. Não importa os meios, importam os fins. Eu quero chegar lá. Se eu tiver que rolar a cabeça, vai rolar porque eu quero chegar naquele ponto. Existem pessoas ainda do nosso convívio que agem assim. Aqui ele está falando no nosso local de trabalho. Com tais conceitos, essas criaturas não medem consequências, deixando por onde passam a pobreza de seus ideais e mesmo a vileza de seus sentimentos. Para tais situações, as três que foram faladas e em outras que acontecem, é imprescindível a compreensão de que as pessoas têm como guias valores proporcionais à sua capacidade de ver o mundo. Muita gente fala assim, né? É um pobre de espírito. Olha lá como é que... Nós já vimos pelo Evangelho, pobre de espírito não é essa pessoa que não tem. Pobre de espírito é o humilde. Aquela pessoa que tem a sua vida traçada tranquilamente. Pobre de espírito não é aquele que age impensadamente. Talvez não sejam merecedores da nossa confiança irrestrita. Tem também no Evangelho que amar você não quer dizer que você, no caso de amar os inimigos, não quer dizer que você vá ter pelos inimigos a mesma confiança e o mesmo carinho que você tem com relação aos seus amigos. Mas um trabalho que nós temos que realizar daqui para frente é amar os nossos inimigos. Se não dá para ter com os nossos inimigos o mesmo carinho que tenho com os meus amigos, eu não posso lhes desejar mal. Eu não posso ficar triste quando eles conseguem realizar alguma coisa. Amar aos inimigos é respeitá-los. É desejar para eles todo o bem que nós desejamos para os nossos amigos. Não precisa falar, né? Não precisa verbalizar, dizer para todo mundo, em pensamento, em orações, em vibrações, para que eles possam se sair bem também. Entretanto, quando nós compreendemos as suas limitações, entendendo que oferecem tão pouco porque pouco dispõem em valores morais, não vamos permitir que a mágoa se instale em nós, perturbando-nos. Nós não podemos permitir que a atitude do outro diga qual deve ser o nosso comportamento. Eu devo agir no bem, no melhor, sempre, independente da atitude e da resposta do outro. Eu devo fazer sempre o bem. Eu não posso esperar que o outro haja direitinho comigo para eu agir com ele direitinho. Eu tenho que agir direitinho sempre. Para o meu próprio bem. Não é por uma questão de... não, por você. Se você guarda a mágoa, o ressentimento, quem que sofre com isso? É o outro. Às vezes o outro não está nem aí, nem preocupado. Não está sabendo de nada. Porque para ele tomou a atitude que tinha que tomar. E ponto.
Agora, você fica aqui numa expectativa, melindre, orgulho, fica triste, com mágoa, com ressentimento, fica passando mal e a pessoa continua na dela. Em um momento ou outro, dessa ou daquela forma, é possível que também magoemos alguém. Puxa vida, você precisava falar desse jeito? Será que você não tinha uma outra maneira? Mas não é o que você está falando, mas sim a maneira como você está falando. Isso magoa. Né? Por tudo isso, a compreensão será sempre a melhor opção a transformar as nossas relações, sejam familiares, de amizade ou de simples coleguismo, em possibilidades de crescimento e aprendizado. Afinal, por que é que nós estamos aqui? Não é? Por que nós estamos passando por todas essas situações? Nossa, nós comentamos, meu Deus, mas será que a pessoa não vai acordar? Vai. Agora, nós não pensamos quanto tempo Jesus espera por nós. Tem paciência conosco. Quantas vezes falou para nós, não faça assim, faça assim. Quantas vezes? Nós conseguimos contar? Não. Então, é que nem aquele devedor, né? Que o juiz manda chamar, olha, esse daí me deve muito dinheiro, eu quero que tire todos os bens dele, se ele não tiver bens, eu quero que ele seja preso, ou a sua família, enfim, até que ele me pague. E ele fala, pelo amor de Deus, eu não tenho de onde tirar, eu não tenho como pagar. Né? Me perdoe que eu vou trabalhar para saldar a dívida. Aí ele ficou né? Ficou preocupado, falou, puxa vida, tá bom, deixa ele solto. Ele, ao invés de fazer a mesma coisa que o rei fez, o juiz fez com ele encontrou uma pessoa que devia também para ele. Mas em vez dele agir como o rei ou o juiz agiu com ele, ao contrário, ele não deu tempo. Ele prendeu o rapaz, falou, se você me deve, enquanto você não me pagar, você não vai sair daí. O que vendo isso, os servos do juiz ou do rei não gostaram, puxa vida. O rei teve uma atitude com ele tão bacana, né? E ele vai e faz o contrário. Contaram para o rei falou, não tem problema. Se você deveria ter agido com outro como eu agi com você. Então, cortem a cabeça, né? Não tem perhaps. Vamos trabalhar todo dia, todo momento, analisar os nossos pensamentos. Puxa vida, por que eu estou pensando dessa maneira? Por que eu já estou julgando? Por que eu já estou criticando? E se o outro não tem condição? Se ele não entendeu ainda, como dizem, não caiu a ficha, né? Não caiu o cartão. Cada um dá aquilo que tem. Então, vamos ter isso em mente para o nosso próprio bem. Para o nosso próprio dia melhor que vai chegar, que nós vamos construir. Porque o passado já foi, né? Nós só temos o dia de hoje. Amanhã, a Deus pertence com o nosso trabalho. Então, vamos fazer sempre o nosso melhor para que nós possamos nos tornar criaturas melhores também. Uma boa tarde a todos. E agora abrimos o microfone, né? Se alguém desejar fazer um comentário, uma pergunta a respeito do tema, esse é o momento, né? Ninguém? Não. Maria Rita? Uma água, aquela água má que fica represada como se fosse nós temos que romper esse dique de águas ruins e deixar fluir. Limpar, né, o reservatório e trazer águas novas, águas limpas, né, para tirar isso. Porque isso é como um veneno, né, que vai infiltrando no corpo, vai enraizando, vai nos tornando mais amargos, vai nos tornando irritantes, vai nos tornando, né, tão chateados com a vida, com tudo. Então,
exige uma vontade muito grande de mudar. Com certeza. Né? Com certeza, para tudo. O importante, mas nós temos ajuda. Isso. Né? Mas o importante é que sempre tem alguém nos ajudando, né, Maria? Exatamente, com certeza. Então só depende de nós fazendo a nossa parte. Não é isso? Temos um pouco mais de paciência, né? Temos um pouco mais de amor com o próximo. Compreensão. Com o semelhante, compreender os momentos que estamos passando, né? Então importante é termos essa noção, essa consciência da nossa parte. Exatamente. Então, romper esse dique de águas ruins e renovar os nossos... Deixa fluir, né? deixa fluir. E renovar os nossos pensamentos, nossas atitudes, né? Sempre. Alguém? Não. Alguém? Muito obrigado, Muito Maria. obrigada. Uma boa tarde a todos. E apesar de todo ano nós falarmos, né? E sabermos que todo dia, são todos os dias, um feliz Dia das Mães amanhã, que é comemorado, tá bem? Todas as mães, né? No geral, né? As mães no geral. Né? Dizem que Toda mulher é mãe, né? Toda mulher é mãe. Se não tem filhos, mas tem sobrinhos. Se não tem filhos nem sobrinhos, tem os orfanatos, né? Então tem sempre mães, né? Lembrando sempre da nossa mãe Maria, né? Que ela é o exemplo maior, né? Mas, chegado a esse momento, depois de muito recebermos, né? Muito aproveitarmos, chegado agora o momento de doarmos, de abrir os nossos corações e doar o que temos de melhor. Então, convido a todos mais uma vez para fechar os olhos do plano físico, para unir os nossos pensamentos e abrirmos os nossos corações em vibrações de paz, de amor e reconforto. Que essas energias possam ser levadas pelos companheiros da espiritualidade até aqueles que estão necessitados, Pai. Por aqueles que se encontram desesperados, clamando por justiça. Por todos aqueles que se encontram nos hospitais, leitos de dor. Pelos pequeninos, Pai, abandonados à sua própria sorte, para que encontre uma mão amiga, um lar que possa abraçá-los, possa protegê-los, Pai. Por todos aqueles, Senhor, que trabalham na seara do bem, para que sintam-se fortalecidos e continuem a realização das suas tarefas, Pai. Por todos aqueles que se encontram perdidos no caminho, para que encontrem a sua estrada, Pai. Que esse caminho seja iluminado e eles possam, cientes do que tem que fazer, realizar da melhor maneira possível as suas tarefas. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, para que possamos transformar esse país, essa nossa pátria, um local melhor, talvez não para nós, mas para aqueles que estão vindo. Vamos envolvendo com muito carinho no abraço fraterno esse nosso país maravilhoso. E estendendo esse abraço ao nosso planeta Terra, que está passando por grandes transformações. Para que haja menos injustiças, menos violência, mas que haja mais amor, mais compreensão, mais respeito. Por todas aquelas casas espíritas, todos os centros, todas as igrejas, todos os templos, enfim, onde se reunirem pessoas em vosso nome, Senhor, para a prática do estudo, a prática da caridade, que sejam abençoados, Pai, e que não esmoreçam ante as dificuldades. Pelo contrário, continuem na sua jornada, no seu trabalho, porque muitos dependem desse sinaleiro no caminho escuro. E por todos nós. Graças a Deus. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, os companheiros da espiritualidade, que muito nos acompanham, sempre ao nosso lado, nos orientando, nos direcionando para a prática do bem. Vamos agradecer esta oportunidade e pedir que aqui possamos retornar na próxima semana para a continuação de mais um capítulo dessa história maravilhosa que os Espíritos trouxeram até nós, dessa doutrina reconfortadora, dessa doutrina que nutre de esperanças os mais desesperados, Pai. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Uma boa tarde a todos, aqueles que
nos acompanharam pela internet. Um beijo fraterno do Mestre Jesus. Em paz, fiquem em paz até a semana que vem, se Deus quiser. E aqueles companheiros que vão receber o passe, aguardem a orientação, né, que serão encaminhados para receber o tratamento. Uma boa tarde a todos e até a próxima, se Deus quiser.